Bom dia, irmãos. Mais um dia, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de Gênesis 46, né? Que o título é Jacó e toda a sua família desce ao Egito, né? O primeiro versículo vamos falar dos 3 primeiros versículos. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. E o segundo fala assim, falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele lhe disse, eis-me aqui. E o terceiro versículo disse, eu sou o Deus de teu pai, não temas, desce ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então é isso aí, Deus está falando para Jacó descer até o Egito, né? Que ele fará, né, de Jacó uma grande nação. E Jacó, também chamado de Israel, né? Então ele parte a caminho do Egito, né? Para encontrar com José, né? E antes de continuar a jornada, ele para em Berseba, lugar sagrado, né, na história da família, porque lá Abraão e Isaque também oferecia sacrifícios, né? Sacrifícios lá, né? E isso mostra que Jacó busca confirmação de Deus antes de tomar uma decisão importante, né? E Deus aparece em visão noturna e o chama pelo teu nome 2 vezes. Jacó, Jacó. Esse chamado duplo transmite intimidade, né? Deus tinha intimidade com Jacó, urgência e segurança. Jacó responde com prontidão, eis-me aqui, né? Atitude de entrega, atitude de obediência. Deus se apresenta como o mesmo Deus de seus pais e traz uma mensagem de encorajamento, né? Não temas, desce ao Egito, Jacó, né? E Jacó, como ele tinha receio, né? Receio, pois o Egito poderia ser perigoso, né? E o outro iria se afastar muito da terra prometida. Mas Deus falou para ele que descesse, que ele faria dele uma grande multidão, mesmo que fora de Canaã, né? Mesmo fora de Canaã, ele fazia uma grande multidão. E o plano de Deus continuava no Egito, né? Seria um lugar de multiplicação, né? De recomeço do povo, né? E Jacó buscou o quê? Jacó busca a direção de Deus. Antes de agir, Deus confirmou, né? Deus confirma um plano e removeu o medo de Jacó, porque Jacó, na verdade, ele estava com medo de ir, né? E além de ficar longe de Canaã, né? E da terra prometida, ele estava com medo. E Deus foi lá e retirou
o medo dele. E Jacó foi para o Egito, que poderia parecer um atraso, né? Ou um recomeço. Na verdade, seria parte essencial de uma promessa de transformação, né? Em uma grande nação, né? Assim como Deus prometeu para ele, era o que Deus ia fazer no Egito, né? Que no Egito, na verdade, ele estava indo porque ia concluir, né? Uma promessa, né? Uma promessa que Deus já tinha com ele, né? Então, o que que significa esses 3 versículos? Esse trecho, né? Esse trecho significa uma história, né, que nos ensina a buscar sempre o quê? A orientação de Deus, né? Antes de grandes decisões, devemos confiar. Confiar em quem? Em Deus, né? Se Deus estava falando para ele, vai Jacó, porque eu sou o seu Deus, né? O Deus do teu pai, né? O Deus de Abraão, de Jacó e de Israel, né? Então ele falou, vai que eu vou te multiplicar, né? E fazer de vocês uma grande nação. Então, o que ele fez? Ele confiou em Deus, né? E confiou mesmo em caminhos inesperados. E creu em Deus, né? Que os planos de Deus se cumprem. Mesmo em lugares difíceis, os planos de Deus se cumprem, porque o Egito não era fácil, né, para se viver, mas quem ele tinha ao lado dele, quem era? Deus, né? Ele não precisava temer, ele tinha Deus, que Deus estava na sua companhia, na sua presença, né? E Deus iria transformar eles numa grande nação. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Confiar em Deus, né? Quando Deus dá uma orientação, nós temos que continuar andando, marchando e confiando em Deus, né? Porque se Ele fala, pode ir, porque Ele vai estar na frente, né? Ele vai estar na frente e nos cuidando. E quando que nós somos fracos, né? Quando a gente tem medo, o que a gente tem que fazer? Ajoelhar e orar a Deus, né? E confiar. Porque nós temos que confiar em quem, irmãos? Só em Deus. Não tem outra pessoa para confiar. No único Deus vivo, né? Que é o soberano. Quando Ele fala, a gente não tem nem que temer. Mas como a gente é ser humano, né? Nós temos medo das coisas, né? E o medo o que faz? Ele nos segura, ele nos prende no lugar. Então nós temos que prosseguir. Quanto mais quando Deus está conosco, né? E na nossa presença, né? Ali nos protegendo, nos orientando e na nossa companhia. Então, quando a gente tem medo, tem que fazer o quê? Ajoelhar, né? Clamar ao Senhor para tirar esse medo, né? Porque Jacó, na verdade, ele teve medo. E Deus tirou o medo dele. Então, devemos orar, né? E clamar ao Senhor. Que esse medo é passageiro. É insegurança, né? Que nós acabamos
ficando com insegurança. Então clama ao Senhor que o medo vai embora e você continua marchando. Porque Deus é Deus, né, irmão? Quando Ele fala, não precisamos nem se preocupar. Porque se Ele está mandando ir, tudo Ele vai fazer, tudo Ele vai resolver e vai entregar nas nossas mãos. Porque sem Ele não somos nada, primeiramente Ele, né? Então, irmãos, é o que eu entendo hoje desses 3 versículos de Israel, né? De Jacó, né? É o que está falando dos 3 primeiros versículos, né? E não tenha que ter medo. Quando você tiver que fazer alguma coisa, tenha fé, creia no Senhor, dobre o seu joelho, clama a Ele que Ele te ajudará e siga em frente, com confiança, porque sem confiança a gente não chega em lugar nenhum. Então, prossiga que Deus acaba nos ajudando, viu, irmãos? Só confiar e crer, né? Ele é o único que pode nos ajudar. Amém, irmãos? É o que eu entendo desses 3 versículos da Bíblia hoje. É o que eu tenho para passar para vocês. E tenha um bom dia, irmãos. Uma boa tarde. Um dia abençoado para vocês. Com a presença de Deus, sempre. E crer e ter fé, que Ele está sempre na nossa frente e nos ajudando. Porque a nossa história já está escrita. Amém, irmãos? Por hoje é isso que eu tenho para falar. Creia. Glória a Deus. Bom dia para vocês.